preocupem, What is this porque eu that vou I've been talking resumir about novamente. for the past few days until this day? Ni nini hiki ambacho nimekuwa nikizungumza Eu kuhusu vou kwa siku resumir chache novamente zilizopita o hadi leo segundo hii, selo Talking about durante the a scroll of God mensagem desta Almighty noite. nikizungumza kuhusu gombo la Mungu mkuu mwenyezi and talking about the breaking of the 7 seals on the scroll. na kuzungumza E nós kuhusu falamos a kuvunjwa kwa respeito zile dos lakiri 7 saba selos katika do gombo rolo, By the Lamb of God, na mwanakondoo pelo wa Mungu, the Cordeiro de Messiah Deus, himself. Masiya o próprio mwenyewe. And so, Messias. in a nutshell, E in então, a em summary, resumo, Hivyo basi, kwa em ufupi katika resumo, muhtasari, for those of you who have just joined tonight, para aqueles que acabaram de se you juntar have a not nós missed a nesta thing. noite, hamjakosa vocês não chochote. In perderam fact, I'll nada. push this a little longer tonight Hata Na hivyo, verdade, eu vou nitasongesha hii empurrar isto sana por mais zaidi usiku tempo wa nesta leo, because of the noite, interruption we've had. kwa sababu ya por ule causa msukumo da ambao interrupção tumekuwa que nao. nós But what I've been tivemos. saying is this: Lakini Mas kile o que eu ambacho estou nimekuwa dizendo é nikisema isto. the scroll of God ya O kwamba gombo la rolo Mungu de is Deus essentially the prophetic timeline é of God. essencialmente a linha do tempo profético de And that is Deus. the timeline na huo E esta é a that the linha do Lord tempo set out profético ambayo Bwana que o aliyapanga Senhor to estabeleceu unveil as the church and the para nations enter the end desvendar time. kuyafungua quando wakati as ambapo nações e a makanisa na igreja mataifa entrassem yanapoingia no katika tempo do majira ya fim. nyakati za mwisho. So right now, Hivyo basi Então sasa, even what agora, you see happening enquanto hata kile vocês ambacho estão mnaona vendo o que kikitendeka está across the acontecendo face of the earth por kote toda a katika uso face wa da dunia, Terra with the coronavirus, na virusi vya com o it is part coronavírus of the prophetic é timeline of parte God. da Zero linha do tempo countdown. profético de Deus, a contagem regressiva. tathmini ya nyakati za mwisho. That is what I've essentially been saying É over the isto past few o que days. essencialmente eu tenho falado pelos últimos dias. And in a summary, Na katika E em let me muhtasari, put resumo, it this way for you. wacha niweke deixe-me namna colocar hii kwa desta ajili forma When para God vocês. created man, wakati Quando Mungu Deus alipomuumba criou mwanadamu, o and homem, then there was a fall. na e kisha então kulikuwepo na houve uma mwanguko. So queda. instead of incremental Então, counting of em time, vez Badala ya kule kuongezeka de- kwa wakati, it became a zero countdown. ikawa Então, em vez de acrescentar Instead of a tempo, count tornou-se up, uma contagem regressiva. Em it vez became de a aumentar, countdown. ikawa kuhesabu então Because God tornou-se in uma His contagem creation, in His regressiva. Começou a intent, diminuir. Porque Deus, na sua criação, na sua His intenção, na mpangilio He wake. never e no seu intended plano, that man Ele live and nunca die. intencionou que o homem vivesse e morresse. And that's why when you look at the frame of E é por creation in isso the que book of quando Genesis, você you vê find that a forma da only criação came no livro da after the criação, fall. você vê que a morte veio somente depois da queda. Mwanzo kifo kilikuja tu baada ya mwanguko. Only after the fall. Baada tu ya Somente mwanguko, depois And da then queda. now death E então entered. agora a morte entrou. In other words, kwa maneno Em mengine, outras the Lord is palavras, saying Bwana o Senhor anasema está that dizendo even time que began to die. até mesmo o tempo começou a morrer. So we began a zero Então countdown. nós counting começamos toward the end. uma contagem regressiva, uma contagem em And that's why in the direção book of ao Revelation, fim. E é por isso que no livro do Apocalipse, Chapter 10, verse 6, it says, when time has capítulo died, 10, when versículo time has 6, ele also diz: surrendered. quando o tempo morreu, quando o tempo finalmente se rendeu. So what I've been talking about kile ambacho nimekuwa Então, o que eu is this tenho falado tremendous happening é at este the throne of tremendo God, acontecimento where God no got me trono de involved. Deus, aonde Deus me envolveu. katika enzi ya Mungu mkuu mwenyezi ambapo Mungu mwenyewe alihusika. And in the process, Na katika hatua E no hiyo, processo, John had seen earlier, o que João tinha visto antes, now was unfolding. agora está sendo desenrolado, And that the Lord agora takes me está to the sendo throne room. desdobrado. Bwana ananipeleka E o Senhor me leva à sala do trono, katika kila em tukio To the cada throne of God ocasião, Almighty. kwenye enzi ao trono do And Deus yesterday you saw that that Todo-Poderoso. is not a simple E statement. ontem nós vimos que este é Because uma, there is the enormity of the throne of God, the awesomeness, por the causa dread, da enormidade, a maravilha, o temor no trono de Deus and the 4 living creatures there. e os 4 seres viventes And lá, it's such a tremendous, incredible, E é and grateful experience. uma experiência tremenda, inacreditável, But aterrorizante. lakini hata hivyo, On every Mas de occasion, qualquer forma, em before todas the as Messiah ocasiões, breaks the seal of the antes do scroll, Messias quebrar o selo do rolo,
The Lord always brings me before the throne. O Senhor inside the sempre me traz diante do trono, dentro do trono. throne. And I witness. E eu I'm able to witness testemunho, the Messiah eu sou breaking capaz the de seal of the scroll. testemunhar o Messias quebrando o selo do rolo. From the first seal, Desde o the primeiro second, selo, third, and fourth. o segundo, o That is terceiro e o where quarto. we have ended until now. É aí onde nós terminamos And I até say agora. E That eu the disse manner of the design by que a Jehovah, maneira, a forma como Jeová the designou, way he designed the scroll, a forma como ele is such desenhou that o it is written rolo, both é de outside tal and forma inside. que ele é escrito por dentro e por fora. So what happens Então, o is que that when acontece Jehovah wrote é que quando Jeová escreveu the content of the end time, o conteúdo do tempo do fim, then he rolls it então like this. ele enrolou assim. And then when he has reached E the então, end of quando ele that last chegou writing, ao final daquela última escrita, o sétimo selo, the way the scroll is open, a forma como o rolo é he has to aberto, write the last seal. ele tem que escrever o último He has to selo. write the section, the chapter, Ele the tem book que about the escrever second- o the livro, a seventh seal. seção, o livro a respeito do sétimo selo. And then he rolls it. E então ele enrola. After rolling, he places the seventh E seal. depois de enrolar, ele coloca o sétimo selo. Then he writes the sixth, the Então content of the ele sixth seal. escreve o conteúdo do sexto selo. And rolls again and seals it. E ele enrola novamente e sela. Such that when the lamb begins to De tal open forma que the quando o seals cordeiro of the começa scroll, a abrir os selos do rolo, the one he opens aquele que ele is abre actually the first seal. é, na verdade, o primeiro And he selo. reads the content of the first E seal. ele lê o conteúdo do primeiro And selo. because of the coronavirus that I E por prophesied causa do coronavírus que eu profetizei, and struck the earth, e feri a December terra 1, em 1º the de year dezembro 2015, do ano de when I 2015, said it will come out of quando eu Asia, disse que ele virá da Ásia, and I mentioned India by name e also. eu mencionei a Índia And por you see nome right now também. it came from E você vê agora Hubei que ele province. veio da província de Hubei, E within Wuhan, E Wuhan dentro de city, Wuhan, the city of Wuhan. na cidade de Wuhan. And it came all to the rest E ele of the earth. veio, então, de lá para todo o resto Accurately, do like I mundo. said, Asia. Exatamente, corretamente, como eu disse, Ásia. E quando eu Now you mencionei have a the Índia, biggest historic agora você tem a impossibility. maior e The mais historic histórica lockdown is in impossibilidade. India, Um isolamento histórico da Índia, na Índia, where 1.3 billion people onde have been locked down, 1,3 I think, bilhões for de 21 pessoas days. It is estão impossible. trancadas It's por unbelievable. 21 dias. Isto é impossível, é inacreditável. And I said a big disease. E eu disse que uma And grande for sure, enfermidade, it has turned out e to be com a big certeza disease. Very tornou-se big disease. uma grande enfermidade, uma enfermidade muito And I grande. said a disease E eu disse emergence. uma enfermidade, uma It emergência has turned de out to be a enfermidade. disease emergency. Tornou-se uma emergência de enfermidade. A nossa transmissão está boa? I don't hear any word because I'm live on camera. Can you turn me off? What are you saying? Você pode me desligar para me informar se a transmissão está boa? So, when the lamb Então, begins to break quando o the cordeiro first seal começa a quebrar o primeiro selo of the scroll of God, do rolo de Deus, then you get the então first horseman você tem released. o primeiro cavaleiro liberado. That is what we have been looking at for É the past isto few o que days. nós estamos olhando agora nos últimos dias. The first
4 seals of Os the primeiros 7 seals. 4 selos dos 7 selos. And each one of them, the E Lord cada involved me. deles, o Senhor me envolveu em cada um So it's deles. a tremendous conversation. Então, é uma conversa It's a shocking tremenda, moment on the é earth. um momento chocante na Even to Terra. get involved in this Até conversation mesmo is a para estar wonder. envolvido nesta conversa é uma For a maravilha, long é um time, espanto. Por I have muito sealed tempo, and concealed eu selei e escondi everything that happened there. tudo o que But aconteceu beginning lá. these few days after the Mas coronavirus, começando and the agora Lord nestes prompted me to últimos do this, dias do I have been coronavírus, opening bit by e o bit, Senhor bit by me bit, fez fazer on the isso, happenings at eu the estou throne of abrindo God. pouco a pouco, os acontecimentos, os eventos no trono de Deus. So it's a tremendous moment in the church. Então, é um momento tremendo na igreja. And look at this now. E olha We have isso been looking agora. at the breaking of the first Nós 4 temos seals. olhando a quebra dos 4 And primeiros those selos. first 4 seals, when they are broken, E they aqueles specify, primeiros 4 they selos, activate quando eles são a quebrados, particular move of eles God. especificam, eles ativam um mover específico de Deus. Because everybody asks, Porque todos you perguntam, prophesied the coronavirus. você profetizou o What is the coronavírus? message then? Qual é a That is mensagem, how então? this conversation began. E é assim como esta conversa And now começou. we are seeing E that agora when nós the estamos first seal was vendo broken, que quando o primeiro selo foi then the quebrado, rider of the white horse was released. então o cavaleiro do cavalo branco foi liberado. So he's already around. Então ele já está por aqui, mas ele não será revelado em toda a plenitude, em Until pessoa, the church is removed. até que a igreja seja The church, removida. which is the vessel, A the igreja, habitation que é of the o Holy vaso, a habitação do Espírito Santo. Spirit. And so he is around. E então ele And já then we está look por at the aqui. second seal. E então nós vimos o segundo Yesterday. selo. And we saw Ontem. that when the lamb broke E the nós second vimos seal, que quando o cordeiro quebrou o segundo selo, then the second living creature walks então to me o segundo ser vivente vem até mim and has a conversation with me. e tem uma conversa comigo. And after I have a conversation with him, E depois que ele teve uma then he goes conversa back to where the comigo, Lord is, então ele volta para at onde the o Senhor position of the está, throne. na A posição little do bit to my trono. right like this there. Pouco. And then at that place, he calls Então out naquele the lugar, horseman. ele chama o cavaleiro. And in this particular case, E neste caso em particular, o cavaleiro do then cavalo they normally vermelho, come full speed charge. eles normalmente vêm em plena força, ele vem com toda a força, já comandados em todo o fogo, toda a velocidade. E é quando nesta But I hora said there's eu small o differences detive. between the horsemen. Mas eu vejo que há pequenas diferenças entre os Between the cavaleiros. For example, Entre os the rider, cavalos. the horse, the red horse, Como, when he arrives, he por stops and he lifts exemplo, o himself on his cavalo, two legs do like ca- this. o cavalo He lifts himself on his two legs like this. For vermelho, him, that is quando what ele he does. pegou, ele parou e levantou as duas patas assim. Ele empinou as patas dianteiras assim. And each of those is absolutely very telling. E cada um Very daqueles são revealing about the mission. absolutamente, eles revelam muito Because da he's missão up with his deles. two legs and standing with two legs, Porque hind legs, and he's wagging ele his tail and levanta he's neighing, as duas the neighing of patas the horse. assim, ele empina e ele bate a sua cauda. É como se ele quisesse ir para a batalha. Ele empina, querendo ir para a batalha. And so, then we talked about that Então, yesterday. nós falamos a respeito And disso we saw ontem. that the Lord is the one E nós that vimos que o empowers Senhor the é riders aquele and que sends dá them to the poder church. aos cavaleiros e os envia para a igreja. He sends them to mankind. Ele os envia para a Why humanidade. would the Lord send E such vocês terrible perguntam, creatures oh, to por man? que o Senhor Terrible, enviaria criaturas envious. tão terríveis para o homem? Mensageiros tão terríveis. Unaweza kashangaa. Unaweza ukashangaa ni kwa nini Bwana awatume aina ya viumbe kama hao
wa kanisa. But I explained to you yesterday, even Mas today, eu expliquei para vocês ontem e até mesmo that hoje when Christ Jesus, que who quando sits Cristo at the Jesus, center of the que throne se of God, assenta no centro do trono de Deus, Anayeketi katikati mwa enzi ya Mungu. surrounded by these four living creatures, cercado por estes 4 seres and viventes surrounded by the 24 e elders, cercado pelos 24 anciãos and the multitude of the e billions of a heavenly multidão dos bilhões das hostes celestiais and worshiping the Messiah. e que estão adorando o Messias e adorando When o the Pai. Messiah, Quando o Messias, that throne, ele partiu daquele sat at the trono, center of the throne of quando Yahweh, ele saiu do centro do trono de Yahweh, and he comes all the way to the earth, e ele vem todo o caminho and até a dies on the terra Calvary cross, e morre na cruz do Calvário e liberta o homem. Ele the dá ao holiness homem of God, a santidade de Deus. Caso contrário, o homem jamais atingiria, porque os seres viventes lá, eles sabem muito bem da santidade de Deus que ninguém pode se aproximar dela. A santidade de Deus que o homem mortal não pode suportar. E então eles veem o Jesus, o Messias, que eles também adoram. Eles dão a ele a mesma reverência que eles dão a Deus Pai. Eu sei que quando ele esteve comigo ontem, a mesma reverência que eles dão ao Pai, eles dão ao Messias. E o Messias está no centro do trono de Yahweh. Então, ele vem para a terra para pregar, trazer o Evangelho, trazer a salvação, a graça de Deus. E o ser humano rejeita. E ele morre a morte mais horrível na cruz. Aquele que está no centro do trono de Deus é abusado por aqueles que ele veio libertar. E então, ele volta para o centro do trono. E todo o céu adora o Messias. Então, eles não podem entender por que meros mortais, o homem mortal, deveria recusar receber a graça. Deveria recusar a justiça de Deus estendida por crédito à humanidade. Assim, consignada, dada para ele. E tudo que o Senhor quer é fidelidade. A única coisa é fidelidade. Que a humanidade possa ser fiel. Que na sua fidelidade você vai sustentar a virtude original, o fundamento da cruz, que é a obediência que foi restaurada por Deus, que Adão perdeu. Obediência que Adão perdeu. A obediência que Adão perdeu, então o Messias veio e obedeceu a Deus até o ponto de morrer para obedecer a Deus. Então o Senhor não entende como que você pode recusar a justiça, a santidade da cruz estendida gratuitamente. E é por isso que os 4 cavaleiros agora são liberados para vir então para um mundo desobediente, um mundo onde há adoração a ídolos, há muitos assassinatos, derramamento de sangue, imoralidade sexual, abortos,
adultérios, fornicação. Tudo isto está lá. Mentirosos, até mesmo dentro da igreja. Agora eles se apontam como pastores e apóstolos e eles não podem entender, eles não podem crer. Wamejiinua wakajiita. Wamejiinua na kujiita wachungaji na pia mitume. Mungu hawezi kuelewa hii. Okay, wamejiinua na kujiita. They have called themselves prophets and apostles. Eles se chamam apóstolos e profetas. This is the E state então, of the affair. este é o estado, a condição do assunto. O mundo que deu tudo para a terra. Uma geração que a vida da igreja, para que a vida da igreja seja melhor. Por exemplo, a internet, a tecnologia que você vê, toda essa tecnologia que você vê, foi dada ao homem pelo Senhor para avançar com o Evangelho. Mas em vez disso, o que você vê lá? Você vê pornografia, imoralidade, e você os vê agora caluniando Deus lá. Wanamdhihaki Mungu pale. They blackmail God there. Eles caluniam Deus lá. E então, para fazer as coisas piores, eles vão e adoram outro Deus usando esta tecnologia. As though to provoke God. Como que para provocar Deus, para fazê-lo irar-se. Então agora vocês entendem por que Deus é justificado em julgar esta geração com o coronavírus. E então, em resumo, antes de entrarmos no rolo e no terceiro selo que eu preciso trazer para vocês hoje, o que eu estou observando é isso. Aquele rolo de Deus com 7 selos. Antes disso, havia Adão e a queda. Agora eu estou passando pela linha do tempo profético de Deus. Se eu fosse você, eu desenharia uma linha horizontal. Na primeira extremidade, você coloca a criação. Adão é criado lá. E então ele cai. Então, quando você move para frente, há uma cruz, significando que o Redentor vem, de acordo com Gênesis 3:15 e Isaías 53 e Salmo 22. O Messias vem, então há uma cruz aqui no centro. Depois da cruz, olha isso agora. Depois da cruz, entre a cruz, o próximo evento depois da cruz, tem a cruz e o arrebatamento. É isso que nós estamos falando. Por que nós estamos esperando pelo arrebatamento agora? O arrebatamento é a próxima demarcação na linha do tempo de Deus. Depois da cruz, agora você tem esta marca aqui do arrebatamento. Nós também estamos esperando para isso ser atingido assim. Então, entre a cruz e o arrebatamento, então, nós ainda não chegamos no arrebatamento, todos podem ver. É sobre isso que eu estou falando aqui. E depois do arrebatamento, há um período de 7 anos, um espaço. Os primeiros 3 anos e meio e os últimos 3 anos e meio. A 70ª semana de Daniel. Novamente, o arrebatamento, quando ele acontece. Quando o arrebatamento acontecer, quando ele acontecer o arrebatamento, e então agora há uma outra demarcação de 7 anos.
And that demarcation goes E the esta second demarcação, depois disso, a segunda time. vinda. Today I'm going to bring you to an Hoje eu vou trazer awakening para about why vocês the um coronavirus, despertamento, and you por tonight que o need to coronavírus, prepare in e trembling vocês nesta noite têm que começar a se preparar em tremor nesta noite. Leo mtaanza kujiandaa katika kutetemeka. Again, Adam has Novamente, Adão caiu. fallen. When you move in, the cross Quando has come. você move, então veio a cruz. Redemption. Ukombozi. From the Redenção. cross you move in until Da the cruz rapture. você se move até o arrebatamento. That's where the earth is É, today. aí, é agora onde a terra And we are está. on towards the mark E where the nós rapture is about to happen. Estamos andando, já estamos na marca onde o arrebatamento está prestes a acontecer. ambapo unyakuzi itatendeka. Tuko karibu na ile pale ambapo unyakuzi utatendeka. We are towards the end where Nós the rapture is indo about to happen. em direção ao fim, quando o arrebatamento And está that prestes a anybody, even a acontecer. child can tell. E até Anybody mesmo today uma on the criança earth pode can dizer, tell todos that the podem earth dizer, has never que a been this way terra before. nunca esteve desta forma antes. Kwamba hakuna dunia haijawahi kuwa mahali kama hapa, hasa mtoto. Anybody can tell, Qualquer even a child, pessoa pode that dizer, até something mesmo is uma about to criança, happen here. que algo está prestes para acontecer na terra. Ya kwamba jambo linaenda kutukia katika dunia. Courtesy to the words of these two prophets. É cortesia pelas palavras So we are desses between dois the profetas. cross Então and the nós rapture estamos here. entre a cruz e o arrebatamento aqui. Na unyakuzi hapa. Look at this now. Veja isso The agora. rapture does Quando o happen. arrebatamento acontecer, Nani msaidie huyu mama. So when the rapture does happen, quando o arrebatamento de fato then you will have a acontecer, space of 7 então years. você vai ter um espaço de 7 anos. The first 3.5 years. Os 3 primeiros 3 anos e meio, e então os próximos 3 anos e meio também da 70ª semana de Daniel. That space between the rapture Este espaço entre o and the arrebatamento 7 years. e os 7 Then there is anos, a mark here, the second coming então of Christ. há uma marca depois, que é a segunda vinda de Cristo. Então eu quero abrir um pouco sobre isso. But after then, Mas after the second depois coming, disto, depois da segunda vinda, Kuja kwa pili. when the Messiah has come quando o Messias to já veio, Jerusalem, second o coming, Messias vem para Jerusalém na segunda then now vinda, you have 1,000 então years agora of the você millennium. tem 1000 anos do milênio. Moja ya utawala. But after the 1,000 Mas years of the depois de millennium, 1000 anos do milênio, Moja ya utawala. at the end of it then, no fim de tudo, then you have então, another resurrection there. então você tem uma outra ressurreição Resurrection lá. takes place and the judgment Uma takes place. The white throne ressurreição judgment takes place. acontece e o juízo acontece no trono branco. And now you enter E eternity. agora That is você called entra na eternity. eternidade. Então isso é chamado So estado that da is the eternidade. timeline I've Então been walking esta é a with you linha do slowly tempo without que eu showing tenho you where andado we're com headed to. vocês, mostrando para onde nós estamos caminhando. But I want to awaken you now. Mas eu quero despertar vocês agora Critical nature of the a place respeito where we are da at natureza today. Why the crítica do lugar coronavirus onde nós and the estamos locusts. hoje e por que o coronavírus e os gafanhotos. Tulipo sasa hivi. Kwa nini virusi vya corona na nzige? So that you may be É para que vocês possam ser despertados, as sacudidos you e prepare for tremem the coming of the enquanto Messiah. vocês se preparam para a vinda do I want to Messias. characterize this Eu region. quero Then you'll understand caracterizar where the coronavirus esta falls in. região para você entender onde que o coronavírus está localizado. And so the book of Revelation chapter 6 where we are Então, walking o livro do at, Apocalipse, capítulo 6, onde que nós temos estado trabalhando, essentially is the wrath of essencialmente God é a poured ira out de to the earth. Deus, essencialmente derramada sobre a terra. And the framework of the E formation a at the throne a of God I have shared. formação do trono de Deus, conforme eu compartilhei. The Lord brings me to the O throne. Senhor me leva, me traz ao trono When it is time for the quando Messiah chega o to break tempo the para o seal. Messias quebrar os selos. When the Messiah breaks Quando the o seal, Messias quebra o selo, then God the Father então sends the four Deus living Pai creatures, the envia os respective 4 ones. seres viventes, aquele respectivo ao selo. Ele envia até mim. That one now comes, the Aquele respective. agora vem, o respectivo. And I have a conversation E eu with him. tenho uma conversa com ele. And for the first time, E pela since the primeira Lord vez, took me desde and all que o this Senhor happened, me I levou, shared deeper up to yesterday. é a primeira vez que eu compartilhei
profundamente. Eu abri mais ontem a conversa diante do siku ya trono. jana. siku ya jana. And the interaction I have with the E a living interação creatures que eu and the Lamb, tive com os seres viventes e com o Cordeiro. Wale viumbe wenye uhai nilikuwa nayo. na yale mazungumzo nilikuwa manabii wa Bwana walikuwa nayo pamoja na mwana kondoo. And the living creatures. Na E wale os viumbe wenye seres uhai. So the viventes. Lamb breaks the seal. Então, o Cordeiro quebra o selo. God the Father sends Deus one of the Pai four living envia creatures. Mungu dos Baba seres anatuma mojawapo viventes. yule viumbe wenye I have uhai. the conversation with him. Eu tenho uma conversa com ele. At the throne of God inside No heaven, trono where de you want Deus, to go. dentro do céu, aonde vocês querem ir. Nataka kwenda. Because the opposite of heaven is Porque hell. o We're going to oposto see do that céu shortly. é inferno. Nós vamos ver isso So brevemente. it is surely where you want to be. Então, Everybody wants to be. certamente, o céu é onde Inside todos querem estar, dentro do céu. And he's saying, E ele está so the dizendo, living creature has spoken então, with me quando o ser vivente falou comigo and given the instruction e of deu Yahweh, as instruções de Yahweh, then he goes back a little bit towards my right então like ele this, volta where a God the pouco à Father minha is. direita, assim, aonde Deus Pai está. A little bit towards the right as he goes forward. Pouco em direção à direita, enquanto ele vai. And then there he calls the horseman. Então, lá ele chama o And he cavaleiro. tells the horseman that he has E ele already diz spoken para o with me. cavaleiro que ele já falou comigo. And that's why you see the horseman E é coming por isso que full você speed. vê o cavaleiro vindo com toda a velocidade. E os cavalos já estão determinados. E eles vêm. E eu até temi que eles passassem em cima de mim, eu tive que detê-los. And then they stop. E então eles They stop pararam. and then another conversation. Eles pararam, então uma outra For the pale conversa. horseman, you remember he kneels down. O cavalo amarelo, And lembre-se, I ele touch his ajoelhou. foreface. E eu toquei As a I'm face having a do conversation cavalo. with him and the Eu estou rider. tendo uma conversa com o cavalo e com o cavaleiro. So look at this now. Então, olha The isso release of the agora. four horsemen of A the apocalypse. liberação do cavalo, do quarto cavalo do Apocalipse, os quatro cavalos, eu disse, Adam falls. Adão The caiu, cross. a All cruz, the way to the rapture. todo o caminho até o And arrebatamento. then, E when então, the wrath of God, look now, quando a the ira wrath de of God Deus, is olha released agora, now quando in a the ira de Deus é tribulation. liberada 3.5 agora na great tribulação, tribulation. 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação. Between the rapture and the Entre second o coming of arrebatamento Christ, e a segunda vinda de Cristo, agora a ira de Deus é derramada. Can I give you a secret today about Posso the dar um coronavirus? segredo hoje a respeito do coronavírus? It is here in the É aqui, tribulation na tribulação, and the great tribulation, e between the na rapture grande and the tribulação, second coming of entre o Christ. arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, That is where the é aqui seals, onde the seven os seals selos, of God os 7 are selos de active, Deus full estão throttle. ativos com toda a força. Hey, Ei, that is where they are é operating aqui at max, onde the eles horsemen, estão in other words. operando no máximo, os cavaleiros, em outras palavras. Such that De tal forma all the que seals are broken todos os selos são quebrados up to the seventh seal. até o 7º selo. During this tribulation, Durante now we are in esta the tribulação, agora nós estamos dentro da Don't tribulação. worry about the third seal, Não I'm se going to bring you preocupem there. a But respeito just do understand terceiro the selo, eu vou framework trazer lá. of that Mas I'm eu bringing estou to you, the fazendo nations. uma imagem para que eu estou trazendo para vocês, as nações. After the rapture happens, Depois que o arrebatamento acontece, então o cavaleiro do cavalo the red branco horseman e o cavaleiro do cavalo vermelho, o cavaleiro do cavalo preto e o cavalo amarelo, eles estão operando ao at máximo. maximum. Ao máximo. So if there is anything called Então, coronavirus se há alguma coisa chamada coronavírus, that I prophesied que eu and profetizei happen now e está acontecendo and agora belonging to the pale e horse, pertence ao cavalo amarelo, that should be speaking to you. isto deveria estar falando com vocês. Deveria estar dizendo para vocês que, desculpem, This horseman mas operating este in the cavaleiro, tribulation. What is ele the vai message there? operar na tribulação. Então, qual é a mensagem? Wapandaji hawa. Qual é a mensagem?
They are supposed to be Eles operating in the deveriam tribulation estar after operando na rapture, tribulação between the depois do rapture and arrebatamento. second coming. Entre o That's where they are arrebatamento e a operating in segunda vinda. É neste período que eles vão operar ao máximo. Unyakuzi na ule kuja kwa pili kwa Masia, pale katika dhiki kuu, hapo ndipo wanafanya And then kazi one of milele. them E então, um deles has already operated in já in the year operou 2008. aqui no ano de 2008. Mwaka 2008. August 23rd, Em August 23 de 24, agosto e 2008, 24 when de I said, agosto de "I've been to the 2008, throne, I've quando seen eu the disse que eu release estive no of the trono black e eu horseman." vi a liberação do cavaleiro, do cavalo preto. Agosti, wakati ambapo nilisema ya kwamba nimekuwa katika enzi ya Mungu Baba Jehova. And I've seen the release of the E black eu vi a horseman. liberação do cavalo preto. Kwa farasi And within only 3 weeks, all E the em global 3 stock semanas, market todos crashed. os mercados globais, toda a bolsa de valores Even now, despencaram. Até agora, enquanto eu markets falo, globally have crashed. as bolsas de valores em todo o mundo, elas despencaram. E então o outro The one that cavaleiro, brings disease. aquele que traz a enfermidade e And the Lord morte. sent an angel who shouted about a week Então, ago here. o Senhor enviou um anjo que gritou há poucas semanas atrás aqui. And he shouted, E ele gritou: "Death, death, morte, morte, morte. A morte veio, morte. Ele gritava assim, tremendo, foi terrível. A morte chegou, a morte chegou, morte, morte, morte. A morte chegou. Vejam o número de corpos mortos por dia. Este cavaleiro deveria estar operando aqui, entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. O que é isto? O que é que está acontecendo agora? Isto significa que o Senhor está falando com vocês de uma forma muito poderosa. Veja, eles deveriam estar operando depois do arrebatamento, mas eles começaram já a dar um gosto desta operação na terra, um pequeno gosto, significando o tempo acabou. Eles começaram. Isso significa que a qualquer momento a igreja vai embora. A qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. Aleluia! Isto significa prepare-se, arrependam-se, creiam no Evangelho, sejam santos. Parem com o pecado, parem com a imoralidade, com a pornografia. Recebam o Evangelho que foi rejeitado pelos fariseus. Recebam você. Recebam o Evangelho de Jesus. Creiam no Evangelho. O tempo é ruim. Eles já começaram a operar. Isto significa que a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer. Vocês estão entendendo? Então, quando você olha o coronavírus e você vê a crise econômica global acontecendo agora, todas as nações estão perdendo dinheiro, os mercados de ações estão caindo, e eu disse, isso é horrível. Quando você olha agora na crise econômica global, quando você vê a crise econômica global, os mercados que estão despencando, e você vê o mercado de ações está despencando ao mesmo tempo enquanto o coronavírus está acontecendo. E eu disse para vocês que o cavaleiro do cavalo amarelo, o quarto cavaleiro, ele vem, você lê agora os 4 selos. O que significa que todos os efeitos dos 4 cavalos, ele tem esta soberania para trazer todos a bordo. Mas este cavaleiro, ele vai operar com todo vapor durante a grande tribulação que está prestes a começar.
Isto deveria te Rapture is dizer about to happen. que o arrebatamento está But can I just prestes a enlighten you acontecer. here? Mas eu posso iluminar vocês That aqui within the inside of the que tribulation, after the rapture, dentro da tribulação, depois do arrebatamento, where I am taking you in this onde series of eu teachings, vou levar vocês, onde eu estou levando vocês agora you'll nesse find that ensinamento, the você first, vai second, descobrir third, fourth que seal, o the primeiro, o horsemen, segundo, o terceiro e o quarto selo, os 4 cavaleiros, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, wale wapandaji wa farasi, releasing the horsemen, kuachiliwa kwa farasi, liberando kwa wale os wapandaji wa cavaleiros inside the tribulation, dentro da and the great tribulação tribulation. e da grande Look at this tribulação. Olha isso And agora. then the fifth, E sixth, então, and o seventh, quinto, o fifth, sexto e o the sétimo. fifth seal O quinto happens selo inside the great tribulation. acontece dentro da grande tribulação. Because you already hear the Porque souls that have been vocês já beheaded. ouvem as almas que they're foram under the decapitadas. Eles estão debaixo do altar. They have been beheaded, they have been slaughtered. Eles foram decapitados, mortos por causa do But look at this Evangelho. now. Mas olha isso agora. The first up to the sixth seal, Do primeiro até o within sexto the selo, tribulation and the great tribulation, dentro da tribulação já e da grande tribulação, they prepare you for the seventh seal. eles preparam vocês para o Look at sétimo this selo. now. Olha The isso seventh seal agora. is more O close sétimo towards selo the é end, mais towards perto the end já of the do season. fim, no fim daquele tempo. But when the seventh seal is Mas broken quando o sétimo selo é quebrado by the glorious Lamb of pelo God, glorioso Cordeiro de look at what Deus, happens. olha o que Then acontece. 7 trumpets, Então, are sounded. 7 trombetas soam. The trumpet judgments. O juízo das So what we are trombetas. discussing essentially Então, o que nós is, estamos look now, discutindo the essencialmente horsemen, é, olha and then agora, the trumpets, o cavaleiro, and then então the as bowls. trombetas It's like e an então as escalation, taças. increase E é in como uma intensity. escalada, vai aumentando a intensidade. An escalation of the judgment of God. Há uma escalada no juízo de Deus que está sendo derramado. The intensity and the rigor. A intensidade aumenta, o sofrimento e a dor. So inside the tribulation Então, and the great dentro da tribulation, tribulação e da grande tribulação, you have the first 6 seals, você and then tem os there's a primeiros short 6 interlude selos. there, E então há um pequeno intervalo lá, where now the onde agora 1,400 os 1.400 Hebrew evangelists, they're evangelistas evangelizing, there's a hebreus, revival there. eles estão evangelizando. Acontece um avivamento lá. Yes, you got it. Sim. 1,144,000. Os 1.400, os 144 mil judeus que vão evangelizar. Eles estão evangelizando So lá. that interlude between the sixth Então, seal este and the espaço seventh entre seal. o sexto e o sétimo selo, But when the seventh seal mas is broken, quando o sétimo selo é quebrado, then there is this então tremendous há trumpet judgments of God. estes tremendos juízos da trombeta de Deus. They go trumpet 1, Eles 2, vão up to e 6 trombeteiam 1, 2, 3, até a sexta trombeta again. And each of them novamente. is terrible. E cada uma dessas trombetas é And then there is an terrível. interlude E again então between the sixth há and um the seventh trumpet. espaço entre a sexta e a sétima trombeta. All this is happening within Tudo isto the está tribulation and the acontecendo great tribulation. dentro da tribulação e da grande tribulação, Between the rapture and the entre o coming of the Messiah, arrebatamento second e a coming. vinda do Messias, a segunda vinda. And then, after E the então, second trumpet, depois the seventh da trumpet is segunda sounded. trombeta, Seven. a sétima trombeta é soada. Then you have the 7 bowls. Então você tem as 7 When you see one taças. of the living creatures, Quando você vê um dos seres viventes, and I know exactly which one e eu it sei is, the Bible exatamente doesn't tell qual you. deles é. A Bíblia não diz, nunca disse. The one that is assigned that gravity. Aquele que foi conferido esta Maybe some of you gravidade. can also begin to tell who Talvez it alguns is. de vocês já podem dizer qual deles que é. He goes and the Ele temple vai opens and the angels e are o ready to come templo out, abre and he e gives os anjos each one of estão them a bowl. próximos a sair e ele dá para cada um deles uma taça. The temple of God in heaven, O where templo God de Deus no walked céu, with me the onde other day Deus and showed me this andou comigo tremendous no outro glorious dia pillar e me that I mostrou brought to you essa and tremenda e proved gloriosa everywhere. Put on the coluna que eu trouxe para vocês e foi colocado em toda a internet.
Mungu alinitembeza kote kote, kisha ndani ya akanionyesha hekalu lake mbinguni. ndani ya hekalu lake mbinguni, kisha akanionyesha hii nguzo ya ajabu ya kupendeza kabisa ndani ya Ya Mungu. utukufu tafadhali kwa jina la Yesu. Hii nguzo kuu kabisa ya utukufu ya kupendeza kabisa ndani ya hekalu la Mungu mkuu mwenyezi mbinguni. And he is yet to tell me who is that E- pillar. Na E ele queria me dizer quem é esta But you coluna. see, the Lord was walking with me this Mas time on você the vê right que o because I saw Senhor the estava light andando beam comigo on the pillar. do meu The lado glory of direito, God beam porque on eu the vi a na glória unaona de kwamba Deus Bwana refletindo anatembea na pamoja nami coluna. upande huu wa kulia, na kisha ninaona utukufu huo mkuu kabisa kabisa. But what I'm saying Mas o que eu estou is that dizendo within this é que time of dentro 7 deste years, tempo, so much happened. esse período de Ninachokisema 7 ni kwamba anos, katika tanta kipindi coisa hiki cha miaka acontece. 7 mengi yanatendeka. Because you find Kwa Porque sababu você unapata descobre all the seals are que operating todos here. os selos estão operando aqui. The judgments of the Os seals. juízos dos selos. And then when the E seventh seal is então, broken, quando o sétimo selo é quebrado, all the judgments of the todos trumpets os happen juízos das trombetas acontecem aqui. here. And when the seventh trumpet E is quando sounded, a sétima trombeta é and then soada, the judgments of the bowls então are os poured out. juízos das taças é derramado. It's unbelievable. É It's inacreditável. tremendous. God É trying tremendo. to take Deus back the earth. tentando retomar a terra. For example, Revelation Como, 11, por verse exemplo, 15 really Apocalipse talks about the 11, vision. 15 realmente The vision of all fala a this respeito judgment da that missão, has begun a with the missão de coronavirus. todos estes Revelation juízos que 11, verse 15 começaram really talks about com it. o coronavírus. Apocalipse 11, 15 fala a respeito disso. Hii misheni ya- okay, somebody help her. kuhusiana na hii misheni Ya Bwana ambayo imeanza hata na corona. Tafadhali Ya Bwana ambayo listen. imeanza na- Yeah, just help me to focus on the nations. There are millions and millions globally. So just do your part, please. Can you translate that as I've said it? Kwa mfano kitabu cha Ufunuo Yohana 11:15 inaelezea tu kuhusiana na ile misheni ya Bwana That is going on the earth now, including the coronavirus. ambayo inaendelea sasa hivi Estes dunia juízos que kuhusisha já virusi estão vya corona. acontecendo agora, Ele says inclusive here. do coronavírus. Ele diz aqui, The seventh angel sounded o his trumpet, sétimo anjo soou a sua trombeta and there was a loud voice in heaven. e houve uma grande voz no céu que dizia: The kingdom of the o world reino deste mundo has become the tornou-se kingdom of our Lord o reino do nosso Senhor and of his Christ. e do seu Cristo, And he will reign e forever. ele reinará pelos séculos dos séculos. Então vocês podem entender, eu escolhi uma escritura para trazer um entendimento para vocês por que o coronavírus, por que esses cavaleiros estão começando e o juízo já está começando. É que ele está repossuindo a terra, retomando a posse da terra. Na kile ambacho Bwana anafanya ananyakua tena dunia. He's taking back. That's why Ele I está say tomando that de the volta. É scroll por of isso que eu God disse que o is rolo like de the Deus title deed é of como God o given to the título Messiah de to posse de repossess Deus the que o kingdoms of the Messias retomou a repossessão, ele repossuiu a terra. Ni kama hati miliki ya Masia, anachukua tena, ananyakua tena dunia. ambaye amepewa aende akanyakue tena ufalme wa ulimwengu wa dunia yote iwe ni ya Mungu. Ambayo amepewa ili kwamba kaende kunyakua tena ufalme wa ulimwengu, dunia yote iwe ni ya Mungu. So did you understand? Então precious vocês people? entenderam, povo abençoado, povo The precioso? coronavirus is O not a joke. coronavírus não é uma brincadeira. And the plague of locusts E a you see is not a praga joke. dos gafanhotos que vocês estão vendo não é uma You can brincadeira. tell, everybody on the Você earth can pode tell dizer, that we todos have na not terra been here podem before. dizer This que would nós portend nunca estivemos something aqui very bad in antes. front of us. Isto deveria te dizer que há algo muito terrível e muito grande na nossa frente aqui. Hii inazungumzia kuhusiana na kitu kilicho kikubwa kabisa hapa mbele, kubwa Kijacho. sana. Yeah. Kijacho. That is coming ahead of Que us está here. vindo adiante de nós aqui. Let me define for you some of the big Deixe-me things that characterize definir before para we go vocês back to the algumas black das horse. coisas que caracterizam antes de voltarmos ao cavaleiro do cavalo preto. Deixe-me caracterizar para vocês So este now when período you de see the tempo. coronavirus Então agora, quando você vê o coronavírus and the locusts, Na e wale os nzige. what does it gafanhotos, remind you? do que é que isto relembra vocês? Isto deveria te relembrar de Apocalipse capítulo 11. We are the ones who are Porque prophesied nós it somos and it came aqueles into que being. profetizamos e aconteceu Zika, isto Ebola. e muitas outras coisas. Zika, ebola, terremotos. Yote nakuja kutendeka na mengine mingi
zika, But ebola, especially matatizo ya now, Mas, but especially now, especialmente the agora, coronavirus o and this coronavírus plague of locusts e esta praga dos gafanhotos. virusi vya corona na ile tauni ya nzige. should remind you of the book of Deveria Revelation, relembrar vocês do livro do Apocalipse, chapter 11, capítulo where he 11, says, onde ele diz: I was given a reed me like foi a dado measuring uma rod, vara verse de 1. medir, Ndipo uma nikapewa vara uzi como wa uma kupimia vara de ulio kama medir, fimbo, mstari wa kwanza. And was told, e me foi dito: go and measure the temple vá of e God meça o templo de Kaambiwa, enda Deus upime hekalu la Mungu. and the altar e o altar, with its worshippers e there. com aqueles que o adoram lá. Verse 2. Versículo But 2. exclude the outer Mas court. exclua o pátio exterior, Do not measure it, não o meça, because it has been porque given ele to the foi dado Gentiles. aos gentios. Huo umepewa watu So mataifa. meaning, even Ele, when significando the que até of the mesmo quando a Gentile dispensação da igreja dos gentios terminar com o Kanisa la arrebatamento, watu mataifa linapokwisha na unyakuzi, the Gentile dispensation a continues. dispensação majira dos ya gentios watu vai mataifa continuar. inaendelea. You remember in that vision, I was standing in Lembre-se front que of the big naquela sea, visão eu estava de pé diante do grande mar. and then the Antichrist was devouring Então the o fish, anticristo devouring the fish, estava they were dying. devorando os peixes, eles He was estavam inside the morrendo. sea. He was inside Ele the sea. estava dentro do mar, dentro do mar, significando- Yeye mwenyewe alikuwa ndani pale. alikuwa ndani pale. Yeye mwenyewe mpiga Yeye Kristo. Yeye mwenyewe alikuwa ndani Mpiga Kristo pale. tafadhali. Please, can you just allow me to talk to the globe? Please, take care of the Swahili by yourself. So, the Então, Antichrist himself O was inside the anticristo, sea. ele mesmo estava dentro do mar. Ndani ya bahari. And you see that E você the vê fish are inside que the os sea. peixes estão dentro do mar. Ndani ya bahari. In that way, the Lord is saying the Naquela Gentile forma, o Senhor nation, está dizendo, ele queria dizer às nações gentílicas, the Gentile church. a igreja dos And he's gentios. saying that, look, the E ele está Antichrist is dizendo, from the veja, sea there, o meaning anticristo he is vem going do to be mar a lá Gentile. e ele vai ser um gentio. And so he will- Então, He will be a Gentile. Ele vai ser um And gentio. so when he has E então, trampled the quando city ele of Jerusalem pisou a and done cidade the de abomination Jerusalém of the e desolation, fez a abominação da desolação Ameukanyagia ule mji wa Yerusalemu na kufanya machukizo yanayoleta ukiwa. at the temple, Katika lá no hekalu. templo, then então the Gentile dispensation ends a when the Messiah strikes. dispensação termina quando o Messias fere o So make anticristo, sure you understand the two. golpeia ele. Então, você tem certeza que The você entende dispensation of isso. the church, A of the Gentile- dispensação the da church age, igreja, the age of the a Gentile era da church, ends with igreja, the rapture. a era da igreja dos gentios termina com o arrebatamento. But the Gentile Mas dispensation a continues dispensação dos gentios, não da igreja, mas dos gentios, until the continua. Messiah strikes he Até that que o causes the Messias desolation and the golpeia abomination aquele in que the temple causa in Jerusalem. a desolação da abominação no templo. na kumgonga yeye anayesababisha machukizo. So, O templo when de you see the Jerusalém. coronavirus, Então, quando and when você you also vê see o the locusts, coronavírus e você também vê os gafanhotos, it should remind you of isso Revelation deveria chapter te 11, lembrar de Apocalipse capítulo 11, verse 3, where he says, versículo 3, onde ele diz: and I will appoint my two E witnesses, eu darei poder às minhas duas and testemunhas, they will prophesy e elas for profetizarão durante 1260 days, 1260 dias, clothed in vestidas de sackcloth. pano de saco. He says, Ele diz: they are the two Estas olive são as trees duas oliveiras and the two e os dois lampstands, candelabros and they stand que before the permanecem Lord diante of do all the earth. Senhor de toda a terra. And if anyone E se alguém quiser lhes causar dano, fire comes da from boca their mouth deles sairá fogo, and devours que their devorará enemies. os seus inimigos. Remember, only the Lembre-se Messiah que has this somente o Messias tem esta capacidade for fire to come from de his mouth. sair fogo da So sua you can boca. tell the Então caliber você já of pode these two dizer prophets. o calibre destes dois Even their profetas. complex formation, Até which God mesmo kept away a from mankind, formação only until they arrived, deles, that is the como look que there too. Deus manteve fora do olho das pessoas, somente agora que está madura, ele diz, veja, eles são If you dois. read the other versions, Se você ler as outras versões,
Let me read King James and the others. Deixe-me ler a versão King So James you e may as understand outras, what the coronavirus para que vocês is doing. possam entender o que é que o coronavírus está fazendo. Why it is here, the Por message que it ele is está aqui portraying e, and trumpeting. qual é a mensagem que ele está mostrando e trombeteando. So that you may understand very well before you go Para to que the third vocês seal, entendam which is so muito long. bem antes de irmos ao terceiro selo. Amplify says, verse A 3, versão Revelation amplificada 11, ele verse 3. diz, em Apocalipse 11, versículo 3, He said, and I will ele grant diz, power. e eu darei poder às minhas duas testemunhas. The New American Standard says, A versão New and I will American grant Standard diz, authority to my two witnesses. e eu darei autoridade às minhas duas testemunhas. King James says, King James diz, and I will give my power e eu to my darei o witnesses. meu poder às minhas duas testemunhas. I wanted you to see, because the other Eu side queria say, que "Ah, vocês point, vissem, point," which is good porque too. eles, But a outra give diz, power is what I'm saying. apontou, mas o que eu estou dizendo aqui foi dado o poder, é isso que eu estou dizendo. And then he says E here, então ele diz aqui, he says, they are ele power, diz, they are power, verse 6, they Ah, are power to shut eles up the têm heavens, poder para fechar os céus, so that it will not rain during the para time que não they chova are prophesying. durante o That is the tempo em que vision, eles the estão prophecy I'm giving profetizando. all the time. Esta é a And visão da saying, profissão que eu tenho the dado o tempo inteiro, que eu disse, nenhuma folha cresceu. Eu estava andando e nenhuma única folha estava lá. Eu não vi mais pessoas, não sei se muitas pessoas já tinham morrido. And they have the power to E eles turn têm o the poder waters into blood para and transformar strike as the earth águas em with sangue every kind e of ferir plague a as terra often as com they toda want. sorte Now de you can pragas, see quantas when they vezes strike desejarem. with coronavirus, Agora vocês podem ver quando eles ferem a terra com coronavírus e os gafanhotos. Aleluia! Sasa mnaweza kuona wakati ambapo wanapiga mataifa kwa virusi vya korona na nzige. Their action is supposed to be in the great A tribulation. ação deles deveria ser na grande tribulação. But for God to be revealing Mas them now, para que Deus esteja revelando-os He said, agora, prepare, the rapture is Ele about está to happen. dizendo, Time is over. prepare-se, o arrebatamento está prestes a acontecer, o tempo acabou. Isso agora está claro para todos. Aleluia! Então, este é o tipo de resumo que eu queria trazer para vocês. But even most importantly, Mas let o me mais characterize importante, for you. deixe-me caracterizar uma pequena coisa aqui. You have already seen that the Vocês action já of the viram horsemen que a is ação dos supposed to be the cavaleiros tribulation and the deve great ser tribulation. durante a tribulação e a grande tribulação. And yet, E, entretanto, they are already greeting the eles earth já estão cumprimentando a to terra tell the earth, para dizer para a we are terra, about to act, nós estamos prestes a we are agir, about to do duty. nós estamos prestes a cumprir a missão. Então recebam o Evangelho, sejam santos, sejam batizados em total imersão, da forma como Jesus foi, And be baptized in the e Holy sejam batizados no Espírito and Santo. fire to E purge the dross out of E your heart. fogo, Espírito Santo, e fogo para limpar toda a escória do teu coração. And saying, E está dizendo, get ready. prepare-se, For without holiness, porque sem santidade nobody will see the Lord. ninguém verá o Senhor. Become holy. Tornem-se Shun santos, sin. expulsem o pecado, abracem a santidade, abracem e andem uma vida santa. Because in a flash, Porque em um in the flash, twinkling of an em eye, um piscar de an olhos, hour you least expect, em uma hora quando você menos espera, o Messias vai levar a igreja. so this is a wonderful warning Então, for the earth. este é um maravilhoso alerta para a terra. Because the difference between Porque a heaven and diferença hell entre o céu e o inferno is unbelievable. é inacreditável. So let me characterize for you Então, something here. deixe-me caracterizar para vocês You algo already aqui. see that the Vocês horsemen já are viram operating que o here, cavaleiro que meaning they está already- operando they now aqui started work. significa que Which eles means the já rapture, get the começaram church out a of the way, trabalhar. we are working Isso now. significa The que time assim for que a them to igreja work. sair do caminho, eles vão agir. Então o Upanda tempo farasi. chegar, o tempo terá chegado. Tumeanza kazi yetu. Our time to work O has arrived. tempo de trabalhar
batalhar chegou, So os please, cavaleiros make sure you dirão. prepare to get out Então, of here. por favor, preparem-se para sair fora daqui. But look at Tenham this now. certeza de preparar. During Mas the olhem first agora, 3.5 years, durante os 3 anos e meio that primeiros, is when the Middle East peace é aí treaty quando will be o achieved. Tratado de Paz no Oriente Médio vai ser feito, será alcançado. This peace treaty you see, Este Arab tratado de nations are paz, coming, Israel is que saying as, this, the US as is doing nações this, and árabes so forth. estão It will vindo, not be e achieved now, os it will be Estados Unidos, achieved isto não vai when ser the feito rapture has agora. happened. Isto só vai ser feito depois que o arrebatamento acontecer. Marekani, Isso você está vendo entre os americanos, os árabes e os judeus. because that 3.5 Porque years is when estes the 3 anos e the meio false peace treaty é onde is o enacted. falso tratado de paz vai entrar em ação. And those 3.5 E years, aqueles 3 anos e meio, God protects. Deus We will now, pro- after that, Israel is protected according to Revelation chapter 12. depois disso, Israel é protegido de They are acordo com protected. Apocalipse 12. Eles são protegidos. But look at this now. Mas olha isto agora. When you move to the great Quando você tribulation, move para a grande tribulação, the next 3.5 years, os of the próximos tribulation, 3 anos e meio da tribulação, then you find that the peace treaty então is broken. você descobre que o tratado de paz é And quebrado the Antichrist will e now que o declare anticristo himself agora vai leader se because of the declarar judgment that these líder prophets will bring por during that causa time. do The earth juízo will be que in esses terrible dois profetas condition, vai such that trazer the vão Antichrist trazer will naquele now tempo. declare A terra himself estará em uma himself the one terrível leader, global condição. leader. É por isso That que o heart, anticristo that agora crown vai before was given. se That's when the exaltar crown como will come o into effect líder now. mundial. Yule mpinga Kristo sasa atajiinua na kujitangaza ya kwamba yeye ndiye kiongozi wa ulimwengu wote. Global leader. Can you imagine global? Líder global. Você pode entender global. And during that time, E durante aquele is when the tempo Christians are é persecuted, quando os slaughtered. cristãos são perseguidos e assassinados. During that time, Durante aquele when there is the tempo abomination é that quando causes haverá desolation a abominação que causa desolação in the temple of the Lord. no templo do And Senhor. so that is a tremendous Então, time if you este é um characterize that tempo hour. tremendo que caracterizam aquela Because hora. there is maximum Porque persecution há and beheading. máxima perseguição e decapitação. That is also when these two prophets E é are aí not também operating quando at a level estes never dois seen, because profetas that is estarão when they are- operando em they um are nível empowered nunca by visto. the Porque trumpets aí and quando powers. eles são, eles Those are recebem judgments poder that will- sobre those aquelas you trombetas cannot e believe, aquelas taças. because at one point Aqueles even the que não mountain, creem, até em um ponto, até as montanhas vão pegar fogo. E elas vão sair correndo do lugar onde elas estão e vão se lançar no mar. Então, vai acontecer alguma coisa que vocês não vão conhecer a terra mais. Porque estes dois profetas estarão operando também, chamando estes juízos caracterizados pelas trombetas e pelas taças. São os dois profetas que vão trazer esses juízos. E eu estou de pé aqui. Eu já vejo os dois profetas indo, já se movendo como um tsunami. Mas eu já posso ver como eles já vão entrando com fogo nas trevas, na escuridão. Eles chamam fogo do céu e as pessoas estão correndo. Mas eu gosto de uma coisa, porque no fim do horizonte, no fim da grande tribulação, eu vi luz. Então, é agora a segunda vinda de Cristo. E então o Senhor disse, uma testemunha da luz por vós. Então, esta é uma hora tremenda de escuridão na terra. Porque Israel estará também sendo perseguido naquele tempo. Mas Deus tem a sua forma de preservar Israel. Parte disso eu já compartilhei com você. Mas naquele tempo haverá a abominação da desolação, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação.
o Ele é a último, mwisho. Great tribulation now. a grande tribulação agora. And so he will Então, declare him the global ele leader. vai That se crown he was declarar given um when you read líder Revelation global, chapter 6, 1 to 2. aquela Sasa coroa que é dada a ele em atajiinua, Apocalipse 6, 1 e kiongozi 2. ulimwengu wote mzima. Kilemba hicho, ile taji aliyopewa kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 6 mstari wa 2. And even the dark, E até the mesmo drought and the famine I'm about a to start talking fome about tonight e a here, seca the que eu vou greatest falar of hoje, that happens aquela then. a pior parte acontece durante este tempo. A pior seca e And so fome. such a tremendous time. Então, é um tempo tão tremendo. And then all E that então, goes on. tudo isto continua. I already read for you E eu já Revelation li 11, para verse vocês 15, when he says, Apocalipse "Oh, 11, now the 15, angel quando ele shouted diz, after the o anjo one gritou, after e the ele seventh trumpet disse, went on, depois the da angel sétima shouted, trombeta, he então shouted, o "The anjo gritou, kingdom ele disse, of the o earth reino has now deste become the mundo kingdom of our agora God." Meaning, tornou-se it's a o reino process do of nosso repossession, Deus. to Então, conquer é um back. That's processo why the de four horsemen go, de reaching four of reconquista, them, de four retomar ends de of the earth. volta. They go to the four Aqueles, ends of the earth. ele That is vai how the até Lord os looks at the earth. 4 Four cantos corners da of the earth. terra. Os They go to 4 the four cantos da ends of the terra. earth to Eles vão conquer the até earth for os the Lord. 4 cantos da Tayari terra nimewasomea para kwenye kitabu cha conquistar Ufunuo para o sura ya Senhor 11 os mstari wa 4 anjos. 15 ambapo unasema ya kwamba yule malaika anasema ya kwamba ufalme wa ulimwengu umekuwa ufalme wa Bwana wetu, kumaanisha kwamba wanashinda na kuteka ulimwengu wote The mzima. horsemen go to O conquer the earth. cavaleiro Wale wapandaji vai wa farasi para wanaenda na os kuteka cavaleiros ulimwengu vão wote para mzima conquistar pembezoni. a All these terra. judgments that you see, these two Todos prophets estes will juízos que bring você to the vê earth at that que time. estes dois Hizi profetas hukumu vão zote trazer para a terra naquele Hizi tempo, hukumu até zote mesmo ambazo hawa agora. manabii wakuu wataleta katika ulimwengu kwa wakati huo hata sasa Is for one and one thing. ni kwa É ajili ya para jambo uma moja, única coisa, ili para kulinyakua tena repossuir, ulimwengu, retomar a terra, To take it back for the Lord. para kuteka tena kwa tomar ajili de ya volta Bwana. Because you have para a o generation Senhor. that has Então rejected vocês God, são, literally esta é uma abandoned geração God. que rejeitou Deus, literalmente abandonou Deus, esta geração. And the judgment will be so E o terrible in the juízo great vai ser tribulation tão terrível na grande tribulação that the Lord says, if que o those days Senhor were diz, not shortened, nobody se would have naqueles would dias survive. não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Can we read that and then after that we'll begin now Podemos the ler, message então, of the day. depois disso nós vamos começar a mensagem de hoje. Hallelujah. Aleluia! We're on the same page, everybody. Estamos na mesma página todos. Daniel chapter 12. Daniel, capítulo 12. Verse 1 he says, No versículo 1, ele diz: at that time Michael the great prince who naquele protects your people tempo, will arise. Michael, o grande anjo que protege o teu povo, se levantará. There will be a time of distress such as Haverá has um not tempo happened de angústia from the como beginning of nunca nation aconteceu until then. desde o princípio das nações até aquele tempo. Do you mean to tell me then Você quer me dizer então that Sodom and que Gomorrah will sound Sodoma e like nothing? Gomorra vai soar como nada? When the burning sulfur rained Quando over a generation o fogo e enxofre destruiu aquela geração com aquele povo, ilinyesha pale Sodoma tafadhali. It rained on them. choveu sobre eles fogo He e said, enxofre. that will sound E ele like diz, nothing. isto vai soar como nada, será como The nada. judgment of the days O of Noah will juízo sound dos like dias de Noé vai ser como nada. the slaughter by the Islamic O State will sound assassinato, like nothing. o assassinato que o Estado Islâmico está fazendo, o ISIS, vai ser nada. The slaughter by Boko Haram, O assassinato do Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Qaeda, vai ser como nada. the Iraq war, A guerra do Iraque, a guerra da Síria, vai ser como nada. As guerras das gangues de drogas na Colômbia e no México vão ser nada, serão como nada. and if you put them together, they cannot match this. E se você colocar tudo junto, você não pode You still comparar want to com remain isso. and wait for that time. E você ainda quer ficar I e would be esperar like, por I'd be este like, tempo? you take Christ now. I would be like, you take Christ now. Se eu and fosse live the você, gospel. Be receba saved Cristo properly, agora, creia born no again, Evangelho, and sejam prepare for salvos the kingdom propriamente of Satan. e sejam nascidos de novo e preparem-se para o reino da segurança. He says, but at that time, Ele diz, your mas people, naquele tempo, everyone o whose teu name is povo, found written in the todo book, aquele will cujo be nome
for achado no livro será kila liberto. mmoja ambaye jina lake litakuwa limeandikwa kwenye kitabu ataokolewa. Then we go to the book of Então, Matthew nós 24. vamos ao Kisha livro tuende de kwenye kitabu Mateus cha Mathayo sura 24. 24. You can read 15 to 21. but Você maybe pode we jump ler to do verse 15 21. ao 21, Tunaweza mas soma nós vamos mstari wa pular para o 15 hadi versículo 21, 21. lakini We turuke can read hadi it all, it doesn't matter. tunaweza soma yote, haijalishi. The book of Matthew Nós 24, podemos verse ler tudo, não Kitabu cha importa. Mathayo 24, O livro de Mateus, that you may understand what I've been trying to do here for the past few days. ili kwamba mpate kuelewa kile ambacho nimejaribu kuwa 24, nikijaribu kufanya pelos hapa kwa siku últimos chache dias, zilizopita. What I've been trying to present to you. nos Kile últimos ambacho dias, nimekuwa nikijaribu kuwa que eu estou tentando apresentar para vocês. ile taswira kubwa kabisa A kidunia yote grande mzima. To be able to let you understand the de quadro timeline of global God, da so that you Terra, can prepare para in que vocês earnest, possam in entender a genuine linha do repentance. tempo de Deus, para que vocês possam se arrepender, se preparar com sinceridade e genuíno arrependimento. Inayomaanisha ya kweli. Matthew 24, I'm reading 15 or Mateus maybe 21, 24, eu vou ler Mateus do 15 24, até o moja kwa moja 21. hadi 21. It says the 24, following, 15, I'm ele reading diz o now, seguinte, Amplified, it says, eu vou ler na "For then amplificada. there will be Então great haverá tribulation, grande Maana tribulação, kutakuwepo na dhiki kuu, affliction, aflição, distress, angústia and oppression, e opressão, such as has not como been nunca from the beginning of the houve world until desde now, o princípio do mundo ambayo até haijawahi kuwa agora. tangu mwanzo wa dunia hadi sasa. and no, E never will it be again." nunca Kamwe haitakuwepo tena. mais haverá Let's novamente. read now, Ai, New American vamos Standard, ler see what it agora Tusome New American Standard. Vamos ver o says. que He's ele saying, "For diz. then there will Ele be está a dizendo, great tribulation, então haverá uma grande tribulação, such as has not occurred de since the beginning como of the world nunca until now." ocorreu desde o princípio do mundo até agora. mwanzo wa dunia hadi sasa. Nor ever will it. Nem nunca mais King haverá. James says, Na kada King ya James inasema, diz, "For then shall be porque great então tribulation, haverá grande tribulação, such as was como not since the nunca beginning of the world houve desde o princípio do mundo to this time. até este tempo. No, Nem nor ever shall be." So jamais do you haverá. understand when he says Então vocês entendem o que ele that if diz? the days were not Que se shortened, os dias não fossem abreviados, ninguém so it's a tremendous time sobreviveria. ahead of the Então church é um here, ahead of the tempo world. tremendo And you can adiante see da from the coronavirus that igreja it's going aqui, to be a rough adiante, time e você on pode people. ver pelo coronavírus que haverá um tempo difícil na Terra. kabisa mbele ya kanisa hapa. Hivyo basi unaweza kuona kwa virusi vya korona ya kwamba hapa mbele kunaenda kuwa kubaya. Because right now everybody's shut into their homes, shut out. They are locked in, shut in their homes. They are shut in, cannot go to work. Aye. Todos são fechados, eles não podem ir trabalhar, ai, Kwa sababu não Cannot podem ir go à to universidade, não podem ir à escola, não podem mais ir à escola, ai. kwenda shuleni tena. So in front, ahead of us is Então, bad. aqui na Prepare for frente, exit. adiante de nós é ruim. Preparem-se para sair, povo abençoado. And this is just the beginning of bad things. E esse é apenas o princípio das dores de parto. Fechados 1,3 bilhões de povos quando eu mencionei com a minha língua Índia naquela profecia. Kwa ulimi wangu katika unabii huo watu bilioni 1.3 wamefungiwa. Have been locked down, locked in. Foram The roads shut and trancados, closed, no roads. fechados, as estradas, tudo fechado. Ninguém That pode is andar nas historic. That's a estradas. wonder. Isso é histórico, What the isso é Lord uma is talking maravilha, é um about espanto. É sobre isso que o He's saying Senhor in the está US, falando aqui. Ele está dizendo que nos Estados lockdown, Unidos everywhere estão lockdown. fechados, And the numbers Europa are increasing. fechados, todos os lugares And fechados, death has entered e os there. números estão aumentando. E agora a morte So the Lord is entrou, a saying, you morte. still want to go into the great tribulation? Então o Senhor está dizendo, vocês ainda querem ir para a grande tribulação? E a resposta óbvia é Believe the não. gospel, receive Jesus. Então creia no Evangelho, receba Be born again Jesus. in Helsinki. E seja nascido de novo em Helsinki, em Estocolmo, em Copenhague, até Londres, Paris, Berlim, To Athens. To até Rome. Athens, até Roma, Italy. Taranto, na Reggio Emilia, Italy. Itália,
em Reggio Emilia, na Itália, all the way to Paris, em Nápoles, all the way to Sydney, todo o Australia, caminho até Paris, Kuala Lumpur, até Malaysia, Sydney, na to Seoul, Austrália, South Korea, Beijing, China, Shanghai, até a Coreia do Sul, all e the way to até Buenos Aires, Wuhan, São todo Paulo, o caminho Rio de até Janeiro, Buenos Aires, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, all the way to Brasília, Santiago, Chile, New York, todo o caminho até Santiago, Chile, Nova York, Washington, Toronto, Ottawa, Ottawa, Salvador. Salvador. Be born again. Sejam nascidos de novo. Repent Arrependam-se and receive the gospel. e recebam o Evangelho. The days are bad. Os dias são ruins. Look at what's happening. Veja o que está globally acontecendo globalmente agora. now. With my word, Com as minhas palavras, he shut down the ele entire earth. fechou toda a terra inteira. Ei, And that's not yet enough for you to repent. e isto ainda não é What are you waiting for? suficiente para vocês se arrependerem. O que é que vocês estão esperando? Listen, if the days Aqui were na not frente é shortened in the ruim. great tribulation, Ele está dizendo que se os dias não fossem abreviados na grande tribulação, and the Lord is ninguém giving the earth, nobody sobreviveria. will survive. E o Senhor está dando, And the ninguém Lord is sobreviveria. giving the E o earth a Senhor little está taste of what is dando ahead. à terra um pequeno sabor, um pequeno gosto do que está It's a na frente. dispensation of death. So he's saying, please receive São da Christ morte. and get out of here in the Então rapture. ele está dizendo, por favor, recebam Jesus e saiam daqui no Another arrebatamento. scripture, Andiko lingine, Matthew Outra 24, verse escritura, 22, right there. Mathayo 24, Mateus 24, Matthew 22, chapter bem 24, aqui. blessed people. Mathayo 24, watu Mateus wabarikiwa. 24, o povo Verse 22. abençoado. Mstari wa Versículo 22, 22. He says the following. Ele anasema diz o yafuatayo. seguinte, Matthew 24, 22. Mateus 24, 22. I need to get there. And then I read it. What a tremendous time. He said, Que if tempo those tremendo, days ele had disse, not been se cut aqueles short, dias não fossem abreviados, no one would survive. ninguém sobreviveria. But for the sake Mas of por the causa elect, dos eleitos, those days will be aqueles cut short. dias serão abreviados. Eles serão abreviados. Vocês se lembram, Senhor, poderoso Oh Deus, Lord, ó Senhor, when shall you come? quando And finalmente I'll virás avenge our blood. e vingarás o nosso sangue? You remember that? Vocês se lembram disso? Bwana wetu, Mungu wetu, ni wakati upi mtakapokuja na Oh, kulipiza? utaka, Bwana Mungu wetu, ni wakati upi utakapokuja na kisha kulipiza kisasi damu kwa ajili ya damu yetu? when will you come? Quando tu virás e Ni wakati vingarás upi o nosso utakapokuja na sangue? kulipiza kisasi damu yetu? Listen to what the Lord answers. Ouça o que o Senhor Tazama kile responde ambacho Bwana para alijibu eles. hapo. That you have to wait a little while. Que vocês têm que esperar ainda um pouco mais, Fellow brethren até que os seus companheiros, os seus irmãos, be slaughtered. sejam mortos, Fulfill the number. para ili kwamba cumprir kutimiliza o hiyo número. idadi. Do you still want to be that church? Vocês ainda querem ser esta igreja da grande tribulação? Não, não, Ni é wazi óbvio kabisa que não. sasa. Luke chapter 18, blessed people. Lucas capítulo 18, povo abençoado, On just how dreadful those days are. de that if quão they were not terrível shortened, que esses things would be dias bad. são, quão Nobody would terríveis. have survived Se through não it. fossem Na jinsi ambavyo abreviados, siku ninguém ni mbaya zaidi, sobreviveria. iwapo zingefupishwa, hakuna mtu angenusurika hapo. Luke 18, verse 7 Lucas says, 18, 7, ele diz: anasema, And will not God bring Acaso about Deus não justice fará for the justiça chosen aos ones seus who escolhidos cry out to que him clamam by a day Ele and dia by night? e noite? je, Mungu hata watendea haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Will he keep putting them off? Continuará Ele Je, fazendo-os hatakawia esperar? kuwasaidia? Mark chapter 13, verse 20. Marcos Marko 13, 13, mstari wa 20. 20. Hallelujah. Marcos 13, 15, That you may aleluia! understand what I've been Para talking que about, vocês blessed possam people. entender When I do take que you é to que the eu throne estou room falando, and I povo talk about the release abençoado. of the horsemen, Quando eu it is the levo wrath of vocês God. até a sala In do chapter trono e 6 of falo da Revelation, liberação the da ira wrath de of God Deus, is poured a out of ira the de earth. Deus And está those sendo derramada messengers sobre a of God, terra. the E estes commanders of the mensageiros de horsemen are Deus, speaking with os you. comandantes Unless they dos pronounce cavaleiros, estão falando com vocês. A não ser que eles pronunciem
the horsemen cannot. When they pronounced December 1, 2015, they struck. Eles pronunciaram em 1º de dezembro de 2015, então eles feriram. Então, por favor, entendam, ele está dizendo que a ira de Deus está sendo derramada sobre a face da terra. Ei, agora vocês têm que agarrar a tua salvação como nunca antes. Até mesmo para ter alguém que está diante do trono de Deus e participar de toda a ação de Deus em liberar os cavalos. E então vir até você e a nuvem de Deus repousa sobre a cabeça deles. Então você descobre que eles são dois. E se nem assim, então vocês têm que nascer de novo e entrar no céu. Deus está clamando para vocês. Katika kiti cha enzi cha Mungu Baba, chumba cha enzi mbinguni, na kisha kushirikiana na Mungu Baba Jehova, na kisha kuona kule kuhusu kuachiliwa kwa wanafarasi 4 wa kutisha sana wa hukumu wa Bwana, alafu akuje awaonye, to be able to participate in the interaction with para God, poder participar na interação com Deus, para liberar aqueles cavaleiros, e então voltar e alertar você, e falar profecia sim, para confirmar que ele esteve lá no trono. Esta profecia do coronavírus kuhusika na Mungu Baba Jehova na kule kuachiliwa kwa wale wapanda farasi, na kisha anakuja na anazungumza pamoja nanyi, na kisha kuhusiana na unabii wa virusi vya korona, na kisha unabii huo unatimilizwa katika njia iliyokuu kabisa na kuzima dunia nzima. Na kuzima dunia mzima. Does that not wake you up? Je, hiyo haitawaamsha? Isso não vai te acordar? Because God is proving that yes, it is true. Porque Deus está provando de que sim, é verdade. Ele esteve na sala do trono de Deus, no trono de Deus. Porque, olha, eu apontei com a minha glória, o céu anda com ele assim. Veja, ele está dobrando eles. Eles são dois. Um é um pouco maior e o outro é um pouco menor. Um é um pouco mais alto e o outro é um pouco mais baixo. Então, eles dão a profecia relacionada com os cavaleiros e se cumpre neste tempo presente, neste tempo moderno, e ele fecha a terra e as pessoas não vão trabalhar. E a Índia fechada, 1,3 bilhões de pessoas por 21 dias. Aleluia! Isto não está te sacudindo para se arrepender? Marcos 13, eu vou ler o versículo 20. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, a quem ele escolheu, ele os abreviou. Ei, Isaías 65. Eu sei que nós vamos chegar ao terceiro cavaleiro. A quebra do terceiro selo do rolo de Deus. Mas permita-me dar essa visão geral para vocês, para enriquecer vocês mais profundamente. Porque agora vocês estão nas suas casas, eu posso chegar até vocês em toda a América do Norte, Europa, América do Sul, América Central, em toda a Ásia, Austrália, Nova Zelândia, as ilhas, a África. Eu posso chegar até vocês agora. A Isaías 65. Aleluia! Jesus é Senhor. Isaías 65, 8 e 9. Quem jamais ouviu algo como isso? Quem jamais viu algo como isso? Coisas como estas? Acaso uma nação pode nascer em um único dia? Mas tudo bem. Ele disse algumas escrituras tremendas. Quem jamais viu uma nação nascer em um único dia?
Kwa nini kuiharibu Então, basi? Isaiah o 65, Senhor, blessed people. Isaías 65, watu 65, Oh, this is povo amazing. abençoado. Hii yashangaza. Isto é My head is in the maravilhoso. war. Kichwa changu kitani. Aqui This na is what the Lord frente says. tem uma Ndilo guerra. asemalo Bwana. É assim Absolutely diz o beautiful, Senhor. beautiful. As when juice is still found in a tree, in a Quando cluster of ainda grapes, se acha Kama suco vile divai num mpya cacho ingali de bado uvas, inapatikana katika kishada cha zabibu, and people say, don't destroy it. e os homens dizem, não o destrua, There is still a blessing in it. kwa kuwa bado pois kuna ainda há uma baraka yake. So will bênção I do on nele. behalf of my servants. Hivyo ndivyo Então, nitakavyofanya kwa ajili ya I will watumishi not wangu. destroy Farei them. por amor aos meus servos. I will Eu bring não forth os descendants from destruirei. Jacob, Nitawaleta wazao Eu kutoka trairei a From descendência Judah, de Jacó and those who will Judá, those who will possess e my mountains aqueles wale watakaomiliki milima que yangu. vão My às chosen minhas people montanhas. will inherit them. O meu povo escolhido vai herdá-los. Nako huko wataishi watumishi E wangu. ali os servos viverão. What is he saying? Ai, Je, anasema nini hapo basi? o que é que ele está dizendo aqui Je, então? nilitaka kuambia nini? O que eu quero dizer para Nilikusudia vocês? kuwaletea haya. That Eu quero trazer isto para vocês, que não importa quão terrível Hiyo dhiki a kuu grande itakavyokuwa. tribulação será, mas o anjo ainda vai voar aqui, Akiitia e ainda clamando, akiitia ule mwito dando wa o último mwisho chamado kwa toba. para o arrependimento, porque Deus sabe que se Ele não abandonasse todos Na kuifutilia e mbali jogasse todos fora, ainda haveria ou dois kwa sababu que kutakuwa na o Senhor mmoja vai hapa colher. ambao Aqui, mioyo yao outro ali, itaguswa na Bwana o Senhor vai atawavuna. colher. As when in the grapes, Assim como as uvas. there is still some little blessing left in them. Ainda há algumas pequenas bênçãos que foram deixadas lá. Baraka ndogo ambayo Some little blessing left in there. Algumas pequenas bênçãos foram deixadas So lá. don't throw it away. na hivyo basi E o jambo la Senhor Bwana diz, si e os tu. homens dizem, não joga fora. Blessing in it there. Ainda há algumas bênçãos aqui, He will alguma still come bom. to rescue his own people. Bado Ele atakuja vai kuokoa vir e watu resgatar o wake seu próprio povo. Some of them beheaded, will be beheaded. Alguns deles persecuted, decapitados, unbelievable. perseguidos, wengine será wao inacreditável. watachinjwa vichwa watateswa, itakuwa mbaya sana. The book of Isaiah chapter 6. Kitabu cha Isaya sura ya 6. Isaías Isaiah capítulo chapter 6, 13. Isaya sura ya 6 mstari wa 13. Isaías 6:13. Ele Isaiah diz 6:13. o seguinte, Isaya sura ya 6 mstari wa 13. Isaías And though a 6:13, tenth remain in the land, e ainda que 1/10 permaneça na terra, it will be laid waste. Itaharibiwa tena, ela But as the voltará, tamarind and the oak lakini kama vile também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, ndivyo mbegu assim takatifu a santa semente in the land. será o seu tronco na Meaning terra. when you cut it, kumaanisha unapoikata Significando que quando você corta, na kufikiria você kwamba pensou que imekwisha. acabou. some few will still sprout. Wengine Alguns chache ainda bado vão itachipuka, brotar. And then you will take them. kisha ataichukua. Então ele The vai Lord will not go levá-los. with nothing at that time. O Senhor não vai He is not ready ficar to sem surrender nada everything naquele to the tempo. devil. Hayuko tayari Ele kuachilia não kila está kitu kwa pronto shetani. para entregar So now, nada para o Hivyo diabo. basi You sasa. have the Então fall of agora, Abraham, the fall of você Adam, tem Unao a queda de mwanguko wa Adão, and then you have the blessing of Abraham, the cross. então você Kisha tem a kuna baraka bênção za de Abrahamu Abraão pale na katika cruz. msalaba. The cross is the blessing of Abraham. A cruz é a bênção de And then Abraão. you have the rapture here, Então você tem o arrebatamento where we are aqui, very near. Ambapo do tumekaribia qual sana. nós And the estamos muito actions próximos. of the E tribulation então, after as ações da tribulação depois do arrebatamento have already started greeting já you, começaram a meaning cumprimentar the a rapture is terra, about to happen. significando o arrebatamento está perto de Nobody knows the acontecer. day, Ninguém sabe o dia, nor the hour, nem a hora, except the Father himself, exceto o próprio my Pai, one and only friend. o amigo, How meu it- único amigo. The season, Entretanto, Majira a even a baby can tell. estação, mtoto anaweza kuyasema. até uma criancinha, um bebê pode Wakati wanapoambiwa dizer, huwezi kwenda quando kucheza diga nje. para você, você não pode brincar lá fora. Mami, kwa nini nisiende kucheza Mami, nje? por que eu não posso brincar lá Kwa fora? sababu serikali Não, porque o ilisema governo mpaswi disse kuondoka. que nós não And they are podemos also sair. finding themselves out of school E eles and também locked into the houses. se descobrem que eles estão fora da escola, And now fechados em studying casa. through the online, E through
Agora the eles estão computer and estudando the Google Internet world, studying através do even them, they can computador, feel that online. something has changed, Eles estão something estudando. fundamentally Até changed. eles podem perceber que algo mudou. Algo fundamentalmente mudou. Everybody can tell when the rapture is about to happen. Kila mtu anaweza kuona Todos wakati podem ambapo unyakuo dizer quando o kutendeka. arrebatamento está perto de Hivyo basi acontecer. wakati majira Look at the E a yamebakia, estação tazama mudou. virusi vya corona. Olha o They say, touch the coronavírus. surface for 17 days. Eles dizem, Kwamba toca inaguza ile uma superfície 17 dias. Ele permanece na superfície 17 dias. Vejam centenas de corpos mortos no primeiro The mundo. world has never been this way before. O mundo nunca esteve desta forma antes. Repent. Tubuni Arrependam-se na e mumpokee recebam Yesu. The Messiah is Jesus. coming. Masiha O Messias anakuja. está When we come vindo. back from the short break, Quando nós voltamos depois deste I'll go pequeno straight intervalo, to the third seal, eu the vou release of the black horseman. diretamente ao terceiro selo, a liberação do terceiro cavaleiro. Yule mpandaji wa farasi mweusi. The Lord bless you. Bwana O Senhor os awabariki. abençoe. Shalom. Toda shalom. Obrigado, Shalom. Bwana Que o awabariki. Senhor os abençoe.